Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 11 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Câmara aprova projeto que amplia a transparência em contratações emergenciais em Blumenau. Comissão vai fiscalizar a implantação de novas medidas de segurança nas escolas da cidade. Sessão especial na LESC homenageia os 78 anos da FEComércio. Oktoberfest abre inscrições para vagas temporárias de trabalho. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau deve ter uma sequência de dias com chuva e instabilidade até sábado, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã o céu permanece encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia e temperaturas baixas entre 12 e 18 graus. Na quinta-feira o sol aparece pela manhã, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva. A meteorologista Emily Ramos chama a atenção para o período de chuva entre quinta-feira e sábado. Na quinta-feira, a partir do período da tarde, vamos ter o risco aumentado para pancadas de chuva, trovoadas, risco para temporais. Esses temporais eles podem vir com rajadas de vento, chuva forte e também queda de granizo ali entre tarde e noite da quinta-feira. Na sexta-feira, a chuva ela passa a ser um pouco mais persistente, vai e volta ao longo do dia, mas aquele risco para a chuva intensa ele permanece ao longo da sexta-feira, bem como para o próximo sábado. A instabilidade tende a deixar a nossa região somente a partir da tarde do próximo sábado. Entre hoje, terça-feira e a quarta-feira vamos ter chuva sim, mas em geral com intensidade entre fraca e moderada em alguns momentos, mas o risco maior que vamos ter é referente à quinta-feira até o próximo sábado. E dependendo dos volumes de chuva que caírem em determinadas regiões, podemos ter sim risco para alagamentos e também deslizamentos pontuais aqui no nosso município. A Câmara de Blumenau aprovou em segunda votação hoje um projeto que amplia a transparência nas contratações feitas pela Prefeitura em situações de emergência ou calamidade pública. Se a proposta virar lei, o Portal da Transparência terá que divulgar em destaque informações como o objeto da contratação, empresa contratada, valores, prazos e justificativa. O texto também prevê um sistema para que qualquer cidadão possa receber notificações por e-mail sempre que uma nova contratação emergencial for publicada. A segurança nas escolas de Blumenau vai ganhar uma série de novas ações nos próximos meses. As novidades foram apresentadas durante reunião da Comissão Especial da Câmara de Vereadores. A Comissão de Segurança nas Escolas se reuniu para acompanhar o andamento das medidas adotadas na rede municipal de ensino. Em pauta esteve o balanço do treinamento realizado com os novos agentes de vigilância, que abordou primeiros socorros, defesa pessoal, combate a incêndio e procedimentos de emergência. Faremos mais capacitações para a gente manter o treinamento em dia, né? O encontro contou também com a participação de pais e representantes da comunidade escolar. Durante o debate, os parlamentares reforçaram a importância de equipar os agentes de vigilância, garantindo que eles tenham ferramentas para agir de forma preventiva e inibir qualquer ameaça logo no acesso aos educandários. Qualquer pessoa que tentar fazer alguma coisa, ela vai saber, opa, os agentes estão armados.
né? Independente se for arma de fogo ou uma arma não letal, um cacetete, vai dar uma inibida, né? Para padronizar a rede de proteção no ambiente escolar, a Prefeitura criou um decreto que detalha as regras de controle de acesso, os protocolos em caso de ameaças e a atuação integrada com as forças de segurança. E também uma cartilha educativa que foi pensada a partir deste decreto e que trará, assim, orientações de comportamentos mínimos, né, que dizem respeito ao espaço escolar. Durante a reunião, a comissão recebeu a confirmação de que o sistema de monitoramento por câmeras passa a operar em tempo integral nas unidades. Foi trazido para nós que daqui a uma semana será implantado todo o operacional, né, que antes nós já havíamos comunicado aqui, que seria em tempo integral com todas as unidades de educação, né, as câmeras de monitoramento. Agora, os vereadores vão percorrer e vistoriar as escolas e CIs da cidade para mapear as necessidades de infraestrutura, os pontos vulneráveis e o funcionamento dos itens de proteção. O relatório final, com o balanço dessas visitas, será apresentado no dia 20 de agosto. Abrem amanhã as inscrições para quem quer trabalhar na Oktoberfest Blumenau. As vagas temporárias são para caixa, caixa móvel e atendente na operação de bilheteria da festa. Os interessados têm até o dia 4 de setembro para se cadastrar pela internet. É preciso ter ensino médio completo, boa comunicação e, para as funções de caixa, experiência na área. Os contratados vão receber treinamento antes do início da festa, que vai acontecer de 7 a 25 de outubro. Olá Jorge, olá amigos. Vamos com mais um quadro aí, Animais da Cidade. E nós temos aí, né, nos últimos dias, um grande debate, aí, principalmente nas redes sociais, enfim, que diz respeito, né, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de uma causa em específico, né, do município de Catanduva, em São Paulo, aonde foi ajuizada aí uma ação, né, visando que a prefeitura fizesse a sua parte com relação aos animais. E o debate vem justamente nessa questão, né, se é inerente ao poder público essa obrigação ou não, se cabe realmente exigir judicialmente, né? E o STF deu ganho de causa, né? No sentido de que, de fato, sim, os municípios têm essa obrigação de ordem legal e precisam preservar aí, né, a vida dos animais, tê-los em boas condições, zelar pelos animais errantes, né? Sobretudo nessa questão do abandono, né? Nessa questão das consequências da irresponsabilidade das pessoas, né? E isso tudo amparado no artigo 225 da Constituição Federal, que traz uma tônica muito importante, ou seja, a partir daí você passa a ter uma interpretação, né, pelo maior grau de justiça do nosso país, no sentido de que vem agora um efeito cascata interessante, né, para que as prefeituras que ainda não fazem nada em relação aos animais despertem para a causa, né, e que as ONGs, defensores independentes, cidadãos de bem, possam pressionar o poder público da sua cidade, sobretudo, a fazerem esse papel, né? Desde 2013, nós já realizamos aqui em Blumenau, eu particularmente enquanto o primeiro diretor de bem-estar animal da história da nossa cidade, né, já época criando o CEPREAD, toda essa prática que até hoje está em voga e que, claro, a gente cobra, né? Hoje estou fora, já fazem muitos anos, sempre digo que para lá não retorno, minha parte está feita, os animais do meu coração continuo fazendo, né, de cunho particular, mas é obrigação do poder público melhorar o CEPREAD, fazer cada vez melhor e atender as demandas aí que estão necessitando. E assim os demais municípios que nem sequer um CEPREAD possuem. Então precisamos ter gestores sérios que entendam que isso é uma política de Estado e não uma política de gestão, né? Portanto, esse alento do STF foi muito importante e com certeza, né, abrirá novos caminhos para que possamos ter a crueldade diminuída e os animais amparados, né? Que isso realmente aconteça de uma vez por todas. Tá certo? Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Eliomar Rússio, Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageou instituições que fazem parte da história do desenvolvimento econômico e social no Estado. Em sessão especial realizada na capital, foram celebrados os 78 anos da FEComércio Santa Catarina e os 80 anos do SESC e do SENAC, entidades que atuam na qualificação profissional, educação, cultura, saúde e no fortalecimento do comércio catarinense. A FEComércio foi fundada no dia 10 de agosto de 1948 e atua como representante legal dos interesses do setor terciário em todo o estado. A FEComércio sempre defendendo e orientando todos os comerciantes do setor de comércio de bens, serviços e turismo, que hoje é 2/3 do PIB de Santa Catarina. O SESC e o SENAC sempre aturando muito na área da educação, cultura, saúde, lazer, e o SENAC também na área da educação, onde forma muitos técnicos, né? O empresário Luciano Hang, contribuinte do sistema FEComércio, ocupou a tribuna para falar em nome de todos os homenageados. Vivemos num país onde os nossos empresários são heróis e os governos nunca nos tratam como deveriam nos tratar. Eu venho hoje aqui para parabenizar o Hélio, que tem feito um ótimo trabalho na FEComércio, defendendo as nossas pautas, a pauta do emprego, do desenvolvimento. Nenhum país prospera sem indústria e principalmente sem comércio. Neste sábado, o Parque da Leitura estará no Parque das Itoupavas de 9 da manhã até o meio-dia, com uma programação gratuita para toda a família. O público poderá escolher entre cerca de 300 livros para crianças, adolescentes e adultos, incluindo títulos que abordam temas como emoções, amizade e até preservação do meio ambiente. Essa iniciativa busca incentivar o hábito da leitura e aproximar os livros da comunidade em espaços públicos. A seguir, vamos falar sobre os cuidados com a saúde bucal na infância. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itoupava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.
Na Churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu recebo a odontopediatra Gabriela Nascimento para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação. Obrigada eu pelo convite. Por que é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto e que os pais tenham atenção com a saúde bucal das crianças lá desde o início, né? Desde bebezinho? A saúde bucal das crianças, ela é algo muito chocante hoje na nossa atualidade, porque antigamente o que acontecia? As crianças não tinham acesso a comidas, a doces como elas têm hoje. Então, desde muito pequeno, já começa a criança chegando no consultório com lesões de cárie muito extensas. Então, é muito importante que os pais saibam qual é a necessidade dos cuidados, que dente de leite, ele também dá tratamento de canal. Qual é a idade ideal para ir a primeira vez ao dentista, creme dental, escova. Essa orientação é muito importante, porque às vezes os pais não sabem por que do flúor, porque o sem flúor, o creme dental, qual marca é melhor. Isso faz toda a diferença. Bom, o dente de leite, né? Muitos pais podem achar que é um dente que tem uma passagem pelas crianças, né? Mas quais são os principais cuidados que os pais devem ter? Primeiro cuidado é o uso ideal de creme dental. Depois disso, nós temos que usar creme dental com flúor. Não dá para ser creme dental sem flúor, a não ser que os pais tenham alguma queixa excepcional. Se não, o creme dental ele tem que ser com flúor, 1 grãozinho de arroz cru. É bem importante que nós tenhamos esse cuidado já desde quando é um bebezinho, sabe? A partir do primeiro dentinho é importante usar o creme dental com flúor, porque o dente de leite, ele também tem tratamento de canal, ele passa sangue, tem nervo dentro. Conforme o dente de leite ele vai se desenvolvendo, ele tem raiz, né? E o permanente ele vem então comendo essa raiz. Conforme ele come a raiz, então fica a capinha. Mas até que fique essa capinha, o dente tá ali com raiz, ele dói. Quando chega no canal, a criança incha, dá uma fístula, pode dar celulite. Isso assim, gente, é grave. Já tivemos casos de pacientes irem a óbito por isso. E bebês e crianças, às vezes 6 meses, 8 meses, 2 anos, 3, 5... Então, há uma necessidade também de uma atenção especial com os dentes de leite. Com certeza, com certeza. E é sim importante porque tudo que acontece nos dentes descidos, que são os de leite, podem prejudicar o permanente. Na primeira infância, o que mais é falado é sobre trauma de primeira infância. O que é? Criança está começando a aprender a andar e o que acontece? Ela pode tropeçar e cair. Isso acontece às vezes na escolinha e não é uma falta de atenção dos professores. Pelo contrário, é criança, está aprendendo a andar. Conforme é a queda, o trauma, ele pode atingir totalmente o dente permanente, que já está em seu desenvolvimento ali na arcada dentária. Doutora, mesmo antes dos primeiros dentinhos nascerem, já é necessário ter cuidado especial? Sim, é necessário inclusive ir ao dentista. Eu digo que assim, doutora, eu não consigo ir ao dentista antes dos dentes começarem a erupcionar. Ok, então a partir do primeiro dentinho vai ao dentista, mas é importante também ir antes. Aqueles pais que conseguem vão antes, por quê? Às vezes é uma língua presa que está muito inserida e nós podemos fazer o corte já quando pequenininho. Às vezes tem um problema muito grande na amamentação e nós podemos prevenir um pouco mais. Ou então, doutora, precisa higienizar a boquinha após a mamada?
E não tendo dente, não precisa, isso é importante. São essas dicas que fazem a diferença, como a dedeira. A dedeira de silicone, ela não escova os dentes, ela não limpa a boquinha. E isso é importante já no começo. Bom, doutora, outra questão bem importante, a senhora já tocou nesse assunto, né? É a quantidade de pasta de dente na escova para a escovação das crianças, né? A partir dos primeiros dentinhos. Como é que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando a quantidade correta? Ah, legal, bem legal essa pergunta. Porque até os 3 anos de idade, o creme dental, ele é como um grãozinho de arroz cru. Dos 3 anos até ali os 5 aninhos, ele é um grãozinho de arroz cozido. A partir disso, então, ele vai virar um feijãozinho. Aquela imagem linda que nós vimos na TV, isso não existe nem para adulto. Ainda mais para criança. O flúor em excesso, ele também prejudica. E nós não vamos ver agora quando é dente descido. Quando é dente de leite, apenas quando os permanentes vierem, que daí são aquelas manchas brancas. Então, quando a gente vê um adulto com várias manchas branquinhas, existe uma probabilidade muito grande dessas manchas estarem correlacionadas à fluorose na primeira infância. Já a partir do nascimento do primeiro dentinho, já deve ser iniciada a escovação? Com creme dental e flúor junto, a partir do primeiro dentinho. O uso de creme dental com flúor, ele só vai ser um problema quando é em excesso. O creme dental sem flúor, ele só limpa, ele não vai proteger. Então, aqueles pais que não querem fazer o uso, lembrando que a APP de odontologia odontopediátrica, ela diz que é muito importante o uso do flúor. É muito importante, é ele que protege os dentinhos da criança. O creme dental sem flúor, então, ele não protege, ele só vai limpar, vai manter ali. Agora, o creme dental com flúor, sim, ele faz a proteção. E como deve ser a escovação correta? Ah, legal. A escovação, ela pode ser de 3 formas, tá? Eu gosto de varreduras, então posiciona ali na gengiva e coloca pra baixo, porque estamos falando de crianças, então a escovação, ela não é assim, ó, rápida, demorada, na verdade, ela é uma escovação um pouco mais rápida, vai ter hora que a criança vai estar um pouco chateada, e vale lembrar que em casa, as crianças, elas não traumatizam, os pais não vão traumatizar por escovar. Pelo contrário, eles vão abrir um caminho para o odontopediatra conseguir fazer, então, a profilaxia e limpeza no consultório. Então, nós temos a varredura, a bolinha. Eu gosto muito da bolinha porque ela remove todo aquele excesso perto da gengiva, e o zigue-zague para aquelas crianças que estão começando a aprender. Até os 9 anos de idade, os pais quem fazem a escovação. A criança pode fazer para, assim, ir se adaptando, mas quem faz uma escovação ideal são os pais. E como motivar as crianças a esse processo da escovação? Criança, ela precisa ser motivada com um lúdico. Então, o que eu gosto? Eu gosto de brinquedos que trazem assim, olha, é a boquinha do dentista, e daí uma escovinha, ou até uma escova para aquela criança. Gente, uma escova da farmácia, assim, a mais em conta para ela brincar e brincar nos bonecos. Isso vai trazendo lúdico. Uma musiquinha, aquelas crianças que têm um tempo de tela, um desenho mostrando ir ao dentista. E principalmente, antigamente nós tínhamos um trauma muito grande com o dentista. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos que trazer uma outra visão para a criança. Então não podemos dizer assim, ó, se você não obedecer, você vai ao dentista. Isso acaba trazendo um trauma, sabe? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos dizer para a criança, olha, vai ser muito legal ir ao dentista, olha só, e às vezes mostrar uma fotinho de escovando, isso facilita. E muito, né? E muito. Brincando que as crianças vão aprendendo, né? Uhum. E se acostumando. Quais são os problemas mais comuns da saúde bucal na infância? Lesão de cárie, ele é o top 1, tá? Lesão de cárie pelo excesso de açúcar, e às vezes não só do açúcar, o carboidrato, ele vira açúcar depois no organismo, a sujeira, ela vai deixando ali resíduos muito grandes na arcada dentária. Então, da lesão cariosa, que a lesão de cárie, ela não é uma mancha escura, ela inicia com uma manchinha branca,
Do início a lesão de cárie até o tratamento de canal é algo muito rápido. A falta do fio dental e o principal, a falta de ir ao dentista, de buscar o odontopediatra. Não é só levar em qualquer um, não. Por isso que existe o odontopediatra, porque a gente tem que trazer esse lúdico, esse conhecimento para a criança. E nas brincadeiras nós vamos mostrando, olha só, isso faz isso, aquele lá, o fio dental é importante porque ele tira a sujeira entre os dentes. Isso vai trazendo a importância para aquela criança. A partir de quando e com que frequência é bom procurar o odontopediatra? Eu digo que assim, ó, a partir do... Nasceu é importante as primeiras informações, ou então a partir dos 6... Do primeiro dente. Tem crianças que nascem o primeiro dente com 4 meses. Um pouco precoce. Tem crianças que nascem com 6 meses, então depende do desenvolvimento da criança. E periodicamente, a cada 6 meses, tem que ir ao dentista. Chupeta, mamadeira e chupar o dedo. Isso traz prejuízos para a dentição? Traz prejuízo e assim é algo muito comum, né? A gente fala de 90% dos pacientes, eles fazem ou uso de chupeta, mamadeira ou dedo, né? A gente tem assim, em ultrassom, conseguimos ver que quando a criança ela está ali na barriga da mamãe se desenvolvendo, algumas vezes elas colocam o dedo na boquinha, né? Por quê? Porque quando a criança nasce, ela tem a necessidade da sucção. Então, quando nós... Isso depende de um quadro geral, assim, ó. Da família, os pais trabalham muito, às vezes não tem aquele tempo de 3, 4 meses para ficar com a criança. Ou tem e a criança precisa daquela sucção, não mama mais no peito, então é dado a chupeta. A chupeta, ela pode ser dada até no máximo 2 a 3 anos. Isso eu estou falando cientificamente, tá? Porque a arcada dentária, ela começa a retornar. Doutora, vai retornar 100%? Nós não sabemos, porque depende também de como é a arcada dentária dos pais. Às vezes os pais têm a arcada muito pra frente, a criança não vai fugir. Ou então a mandíbula mais protruída, a criança não vai fugir disso. E a chupeta, então, ela entra ali, tá? Ela é tanto um alívio para os pais quanto para a criança, mas ela também a gente tem que dar um fim nela. Então vai chegar um momento. Quais as orientações que a senhora deixa para os pais que estão nos acompanhando agora sobre a saúde bucal dos filhos? É muito importante a busca do odontopediatra. A criança, ela não pode ir só para o dentista, ela tem que ir para um especialista, desde o primeiro dentinho ou até então antes, para uma busca um pouco mais assertiva. É muito importante que os pacientes tenham essa orientação sobre creme dental com flúor, sem flúor. A saúde bucal da criança, ela é algo que é o mais importante. Ela vai discernir se a criança vai ficar uma criança traumatizada ou não, como que vai funcionar a saúde bucal futura, porque a lesão de cárie, a bactéria da cárie, ela inicia na boca quando criança e ela vai perdurar para o resto da vida. É ali que iniciamos os primeiros cuidados. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação e orientação para a nossa audiência. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.